Bom dia, meninas. Devocional do dia 14. Sim, dia 14. Como vocês sabem, os últimos 2 dias foram bem envolvidos no lançamento da revista. E glória a Deus, porque Ele nos direciona. A nossa vida não é nossa, a nossa vida pertence a Ele. E mais de 1.000 vidas. Ontem, a última vez que eu vi a quantidade de acessos da revista, nós já tínhamos ultrapassado 1.000 pessoas, né? Então, que essa revista chegue aonde talvez os áudios aqui compartilhados nos devocionais, eles não chegam, né? Aonde talvez os nossos posts lá do perfil do Instagram também não chega, porque o nosso Deus, ele é um Deus de estratégias. Devocional do dia 14 tem como leitura o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47, que diz: E se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Nesse versículo aqui, nós temos Jesus diante de uma multidão, fazendo os seus discursos, porque aonde Jesus, para a cidade que ele ia, ele arrastava, vamos dizer assim, uma multidão, porque ali os sinais, os milagres, ele já era conhecido, as pessoas já procuravam Jesus com essa intenção de serem curadas, os milagres de Jesus acerca da multiplicação, de que tinha alimentado mais de 5.000 pessoas, também já era conhecido. Então aqui nós temos Jesus falando diante de uma multidão e nós temos Jesus nas suas últimas palavras, já na semana que ele seria crucificado. E ali ele está explicando qual era a sua missão na Terra, que era de salvar a humanidade. E é aí que começa o nosso devocional. Porque ele declara que ele não veio para condenar as pessoas, mas para oferecer salvação. E esse deve ser também o nosso compromisso. Existe um texto, meninas, que é, inclusive, aqui desse livro de João 21. Quem convive comigo sabe o quanto esse texto fala o meu coração e quanto ele foi crucial num momento assim que o Senhor me direcionava ao ministério. Porque naquele momento, naquele diálogo entre Jesus e Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E ele diz: então cuida, em outras versões, apacenta as minhas ovelhas. E em um determinado momento, assim, o Senhor falou muito ao meu coração naquele texto. E é possível que você já tenha lido, já tenha assistido uma ministração sobre esse texto e o Espírito Santo não tenha falado profundamente a você, e está tudo bem, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Todos os dias o Senhor, ele nos revela a sua palavra de uma maneira distinta. Mas naquela ocasião, o que veio ao meu coração foi justamente isso. Que o Senhor estava nos confiando pessoas para que a gente cuidasse, apacentasse, discipulasse. Ele não estava falando: julga as minhas ovelhas, faça distinção das minhas ovelhas, apacente somente aquelas que são estabilizadas financeiramente. Não foi isso, não foi isso. E sabe, esse texto queima no meu coração até os dias de hoje. E hoje eu faço um paralelo entre João capítulo 21 e João capítulo 12, 47. Quando a gente está com a nossa energia voltada para algo, outras coisas vão acontecer ao nosso entorno que talvez vão passar despercebidas. A importância da gente entender que Jesus não veio para julgar, mas Jesus estava comprometido em salvar, faz a gente entender que ele estava vivendo dias aqui na Terra. E analise comigo, ao mesmo tempo que Jesus tinha uma multidão seguindo, muitos naquela multidão nem entendiam porque estavam ali. Ah, tá todo mundo seguindo esse tal de Jesus, deixa eu ir também.
Mas, além disso, tinha um montão de religioso, um montão de fariseu, um montão de mestre da lei com ódio, porque achavam uma blasfêmia ele falar que era filho de Deus, que ele ia voltar para junto do seu pai, achavam um absurdo a autoridade, como ele falava sobre Abraão, sobre Moisés. Aí nós tínhamos a multidão, nós tínhamos aqueles que estavam se levantando contra, e nós tínhamos os discípulos que tinham largado tudo para andar com ele, mas que em vários momentos também se viam perdidos. Jesus tentava usar uma linguagem fácil, Jesus, para ensinar, falava através de parábolas, e ainda assim, muitas vezes, os próprios discípulos não entendiam e falavam: mestre, aquela história que você contou, poderia nos explicar? E aí Jesus fazia o resumo do resumo, falava de um jeito quase que como a gente fala para crianças, para que os discípulos, aqueles que andavam com ele, pudessem compreender. Aí eu pergunto para vocês, imagina se o foco, se o objetivo central de Jesus não fosse oferecer a salvação. Se ao invés de Jesus estar ali focado em alcançar vidas, em trazer uma palavra que traz cura, libertação, destino para aquelas pessoas, se ele se atentasse ao mimimi do povo, às diferenças. Ah, porque o judeu não fala com o samaritano. Ah, porque eu não posso curar no sábado. Ah, porque... Imagina, ele começaria a julgar, porque ele é o único que poderia nos julgar. Ele poderia fazer sermões alfinetando pessoas, mas não foi isso. Independente de como estavam o tratando, independente de como estavam interpretando, ele estava ali, com aquele objetivo maior, que é a salvação, que era alcançar essas pessoas. Qual tem sido hoje o seu objetivo? Existem pessoas que vestiram uma capa nos dias de hoje de religiosidade, mas que na íntegra não estão ali com o seu coração em ver vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. São pessoas que estão mais compromissadas com o disse-me-disse, você viu que fulana quase não está vindo? E eu acho que o marido de ciclana saiu da igreja, né? Porque não está. E fulana, eu acho que ela divorciou. Que o nosso foco, porque somos cópias de Cristo, porque devemos ter Ele como inspiração, porque devemos ter Ele como nosso maior mestre e como cópias de um Deus santo. Nós devemos também estar obstinadas a que vidas sejam impactadas pelo poder do Evangelho. Nós não temos condições de julgar, porque o teto continua sendo de vidro. Mas que assim como o Senhor Jesus, a gente consiga dizer não para todas as distrações e focar no que realmente é a nossa missão aqui na Terra, como sal da terra e luz do mundo. Amém? Então que esse devocional ele alcance o seu coração e que a palavra do Senhor ela tenha um lugar de prioridade, de primazia na sua vida. Que Deus te abençoe.